Amém, amados. Boa noite a todos mais uma vez, graça e paz. A reunião de hoje vai ser maravilhosa porque o Senhor está presente, como sempre. E nós vamos também poder estar gravando essa reunião para que os irmãos possam estar assistindo posteriormente e até mesmo ofertando, né, para aqueles a quem necessita e queira ouvir a palavra. Amém? Queridos, nós estamos aprendendo esses dias sobre uma palavra interessante, né? Que palavra é essa que nós estamos ganhando? Os 7 ciclos da vida, né? Os 7 ciclos, não é isso? Da vida. Essa é a palavra que nós temos aprendido esses dias. E dentro desses 7 ciclos da vida, nós já ouvimos falar do primeiro ciclo. Qual é ele? Quantos lembram do primeiro ciclo? Aprendizado. Por quê, queridos? Porque tal qual o nosso novo nascimento, tal qual também é na vida humana. Assim que o ser humano nasce, como um bebê recém-nascido, a primeira necessidade dele é aprender. E aí ele vai aprender a comer, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a andar, ele vai passar pelos aprendizados que vai torná-lo capaz de sobreviver e viver bem aqui na terra, não é assim? Então, quando nós nascemos de novo, não tem diferença nenhuma. Nós vamos começar a aprender tudo de novo. Aquilo que nós já havíamos aprendido na nossa vida humana natural, nós, ao nascermos de novo, nós nos colocaremos numa condição de bebê e vamos aprender tudo de novo. Então é necessário que nós venhamos atentar para esse primeiro ciclo da vida. É por isso que nós damos o nome de um novo nascimento. É por isso que Nicodemos não entendeu isso. Como uma pessoa velha poderia entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Porque não se trata da vida bios, não se trata da vida humana, mas agora é a vida espiritual. Então nós vimos isso em detalhes, né? Está gravado, alguns irmãos têm anotações. Se alguém se interessar, busca estar em comunhão para revisar esse primeiro ciclo da vida, que é o aprendizado. E aí nós caminhamos e chegamos ao segundo ciclo. Segundo ciclo fala de quê? Serviço. É o servir, servir ao próximo, servir a Deus, servir à humanidade, servir as pessoas, servir aqueles que têm necessidade. E dentro desse servir foi maravilhoso porque nós podemos desconstruir muitas coisas que nós pensávamos que era serviço e era apenas trabalho. E trabalho não soma para o reino. Trabalho é digno de salário, de pagamento, de algo que lhe dê um retorno físico. Mas o serviço a Deus é algo que vai somar para a eternidade. Não tem nada a ver do amor, né, de Deus. Então nós vimos essa essa esclarecimento, nessa clareza de que o serviço não está ligado em fazer coisas, mas serviço está ligado a você deixar que o amor de Deus seja transmitido para as pessoas através das nossas vidas. Isso ficou muito claro e nós tiramos assim o misticismo do que era serviço e do que era servir. E aí, caminhando passos mais, nós chegamos no terceiro ciclo da vida. E no terceiro ciclo da vida, nós começamos a falar de quê? De alianças. Alianças. E na primeira fase do falar sobre aliança, nós falamos sobre alianças o quê? Erradas. Quantos já que descobriram, perceberam que já fez uma aliança errada em sua vida? E nós vimos que alianças erradas traz consequências catastróficas para as nossas vidas. Foi assim ou não foi? Quantas alianças erradas
nós fazemos ao longo da nossa vida e que colhemos consequências delas ainda aqui nesta terra. E nós vimos que dentro dessa palavra de alianças, nós vimos 3 estágios do qual nós estamos falando gradativamente. O primeiro foi alianças erradas. Hoje nós vamos falar de alianças quebradas. Aquelas alianças em que nós deveríamos nos manter nela, mas pelo nosso coração, pela nossa desobediência e às vezes até mesmo pela falta do conhecimento, nós acabamos quebrando as alianças que deveríamos permanecer nela ou fazê-las durante a nossa vida. Queridos, muitos de nós aqui deveríamos estar com alianças firmadas, da qual nós nunca demos atenção e nunca formamos essa aliança, mesmo a palavra nos ensinando todos os dias. E muitos de nós aqui, quebramos alianças que deveriam ser alianças eternas. E quando se fala de aliança, aliança nem pode ser errada e nem pode ser quebrada. Repita comigo. Aliança nem pode ser errada, nem pode ser quebrada. Se você fizer uma aliança errada, você colherá consequências para o resto da sua vida. E se você quebrar uma aliança, que deveria ser a aliança que Deus propôs para as suas vidas, e você quebrá-la, você também vai colher consequências seríssimas para a sua vida. Então, nessa noite, queridos, eu quero juntamente com você mergulhar nesse tema que ecoa em nossos corações. Esses dias, essa palavra aliança é um tema que tem ecoado em nossos corações. E nós vamos nos aprofundar nesta noite especificamente em alianças quebradas. Alianças quebradas. Alianças que, em sua essência, foram feitas para serem eternas. Mas que por fraqueza, muitas vezes por egoísmo, ou até mesmo desobediência, foram quebradas, desfeitas, deixando rastro de dor e desilusão em nossas vidas. Então, amados, nós precisamos entender, e vamos ver isso a partir de hoje, porque muita dor e sofrimento nos alcançou nesta vida, e às vezes a causa disso foi uma aliança que nós quebramos, que o Senhor não permitiu que fosse quebrado. Queria que todos estivessem atentos a essa palavra, porque isso pode ser a salvação do seu casamento, isso pode ser a salvação da sua vida, isso pode ser a salvação dos seus negócios, isso pode ser a salvação do seu relacionamento, isso pode ser a salvação da sua vida pessoal. Queria que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, aqueles que quiserem e puderem, no capítulo 11 e a partir do versículo 11. 1 Reis 11, 11. A palavra diz assim: E disse: Você quebrou a aliança, a sua aliança comigo. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Ele disse assim, ó: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Qual foi a causa dessa quebra de aliança? Desobediência aos mandamentos do Senhor. Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você.
Queridos, nós estamos acostumados a ouvir falar de um Deus que parece que tem medo do homem. É um Deus que não, mas Deus é amor. Eu posso fazer o que for, esse Deus nunca vai me desamparar. Nunca vai deixar de me dar o que eu quero. É um Deus que é amor. É um Deus que não tem como permitir que nada de mal aconteça comigo, com a minha casa, com meus negócios, com meus filhos, com a minha família. Que foi que Deus falou aqui para Salomão? Ele disse assim, ó, por causa disso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Ei, queridos, não se engane. Não se engane com a sua desobediência com o Senhor, a sua rebeldia com o Senhor, a sua prepotência diante do Senhor, achando que Ele tem medo de você ou de retirar aquilo que Ele colocou para que você pudesse executar aqui na terra. O reino de Deus, amadas, não é para você viver debaixo de um privilegismo, não. O reino de Deus é algo que foi dado a nós para que nós pudéssemos executar aqui na terra com excelência. Por isso que a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. Então a cristandade de hoje, melindrosa, que acha que o Senhor não pode tocar, o Senhor não pode fazer, o Senhor não pode deixar. Não é o Senhor, irmão, somos nós. Somos nós que temos que ser bons executores do reino de Deus aqui na terra, porque senão esse reino ele vai ser vivido por outro. Deus precisa do homem, sim ou não? Sim ou não? Responda com firmeza. Sim, mas Deus não depende do homem. Precisar é uma coisa, depender é outra coisa. Mas parece que os cristãos cresceram tanto no seu ego que hoje acha que é um Deus que depende do homem. E aí Deus tem que baixar a cabeça, porque senão eu não faço. Senão eu não reúno. Senão eu deixo de ser crente. Senão eu mudo de lugar. Senão eu esfrio. Senão eu não leio mais a Bíblia. Senão eu não oro mais. Problema seu, queridos. Porque se você não fizer, Deus retira e entrega a outro que queira. Não é preciso pastor para dar disciplina. Não é preciso padre para exortar. Não é preciso líder para lhe punir. É entre você e Deus. Não cumpriu, ele tira o seu candelabro e entrega para outro que queira executar. Preste atenção. Versículo 13. E não tomarei dele o reino inteiro. Não, no 12. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, por amor a quem? A Davi. Preste atenção, irmãos. Preste atenção que você vai se chocar com isso nesta noite. Deus, ele disse, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo. Mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a igreja hoje, que escolhi para ser a minha cidade. Preste atenção, irmãos. Deus, ele estabeleceu alianças conosco. Deus, ele estabeleceu alianças conosco. Desde Adão. Quantos sabem aqui quem foi Adão? Adão foi o primeiro ser vivente que Deus colocou na terra. E desde esse momento, Deus estabeleceu uma aliança com o homem.
desde Adão. A primeira aliança que Deus estabeleceu foi com Adão. E essa aliança que ele estabeleceu com Adão, o que foi que ele prometeu? Prometeu vida em abundância em troca de obediência. A primeira aliança que Deus firma com o homem, ele diz assim, olha, se você me obedecer, você terá vida em abundância. Sabe o que é que o homem faz hoje? Ele quebra a aliança e requer de Deus essa vida em abundância. Na hora da escassez, a primeira coisa que o homem grita, ei, Senhor, cadê meus direitos? Eu sou crente, eu sou dizimista, eu participo de lugar tal, eu faço isso, eu faço campanha, eu faço aquilo outro. O que é isso? Requerendo vida em abundância. Mas a vida em abundância que o Senhor promete aqui não são coisas materiais. A vida em abundância aqui é a vida dele transbordando todos os dias no nosso espírito, nos tornando pessoas satisfeitas aqui na terra, ainda que não tenha nada que essa terra possa produzir para nós. Mas sabe quando é que nós nos satisfazemos com isso? Quando nós permanecemos com essa aliança que Deus firmou desde o Éden, desde a primeira pessoa que ele fez. E aí ele chega para Adão e diz, olha Adão, tu terás vida em abundância se tu permanecer em obediência a mim. Irmãos, eu não estou falando aqui de um cara que se desviou, não. Eu não estou falando aqui de um cara que virou as costas para Deus, foi viver num mundão ao seu bel prazer, não. Eu estou falando aqui de um cara que todos os dias, às tardinhas, Deus descia para falar com ele face a face. Quando o homem quebra a aliança, não é quando ele está no mundo, não. O homem quebra a aliança quando ele ainda está na presença de Deus. É nessa hora que ele decide desobedecer a Deus, virar as costas para Deus, viver conforme o seu ego lhe conduz a fazer. E nessa hora que Deus promete isso, a serpente sussurrou. Preste atenção, queridos. A serpente sussurrou e a dúvida floresceu. O perigo todo é esse, é quando o seu ouvido ele se abre para ouvir o sussurro daquilo que vai fazer com que você quebre a aliança que Deus firmou com você. Aquele lugar não está bom, não. Viu não aquelas pessoas, ela não olha para você com a cara muito boa, não. Viu aquela irmã fofocou de você, viu aquele irmão lhe tratou mal. Viu aquela palavra muito rasa, eu boto na TV, hoje na internet e vejo pregações muito melhores. Sussurros para fazer você quebrar a aliança. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que se for mudado de ambiente, ele muda de vida, muda de mente e muda de credibilidade com relação àquilo que está recebendo sobre a palavra de Deus. A serpente sussurra e a dúvida floresce. E a aliança foi quebrada entre Adão e o homem. E Deus. Entre o homem e Deus. Quantos sussurros você tem ouvido? Quantas vezes tem chegado em seus ouvidos sussurros para dizer, eles têm que entender. As pessoas têm que entender que você também tem vida própria. Você precisa disso, precisa daquilo. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. São sussurros que chegam ao seu ouvido, queridos, e você começa a colocar o seu coração em dúvida. Quando menos espera, você quebrou a aliança. Você quebrou a aliança com aqueles que estão junto com você para uma caminhada eterna. Eterna, irmãos. A aliança foi quebrada trazendo o pecado e a morte ao mundo. E essa foi a primeira experiência negativa de ruptura na aliança
que o homem teve com Deus e trouxe sérias consequências. Preste atenção, irmãos. É na presença de Deus. É com Deus. É andando e vivendo e falando e se comunicando com Deus que o sussurro chega aos seus ouvidos para induzir você a quebrar a aliança com Ele. É o lugar que não está bom. É a cadeira que não está confortável. É a palavra que não é boa. É o cantor que canta errado. São as pessoas que são indiferentes. Sussurros que levam você à dúvida para uma quebra de aliança. Tal lugar tem um congresso, as pessoas são curadas, cai, se manifesta. Tem muitas coisas. E eu estou aqui nesse lugar vivendo isso aqui tão pequeno, tão simplório. Mas preste atenção, irmãos. Se foi neste lugar, se foi com essas pessoas, se foi nesse ambiente que o Senhor te chamou para firmar uma aliança, cuidado com os sussurros que chegam aos seus ouvidos. Passaram-se os anos. O homem entrou nessa esfera de aliança quebrada. Passaram-se 1656 anos. 1656 anos. E o homem não conseguiu mais aliançar-se com Deus. Não conseguiu mais restaurar, recuperar essa aliança com Deus. E aí chega Noé. Noé, ele consegue visualizar um Deus que o chama para uma nova aliança. E traz para Noé que promessa de nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Ele diz: Noé, eu quero restaurar uma aliança que o homem perdeu comigo lá no início. Passaram-se mais de 1600 anos. E eu encontrei em você a possibilidade de restaurar essa aliança. E aí surgiu o que? O arco? Na verdade é só o arco, o íris é por nossa conta. Deus estabelece ali aquele arco, trazendo uma promessa para Noé, que destruiria o mundo com água, mas que nunca mais faria isso novamente. Apenas um objeto de restauração de uma aliança que foi quebrada. Você está entendendo, irmãos, o que Deus é capaz para restaurar uma aliança que você quebrou? Esse Deus que você acha que tem medo, esse Deus que você acha que é amor e ele é amor, mas que você esquece que ele é justiça? Então Deus ele estabelece esse arco como um lembrete constante dessa aliança. Mas quantas vezes a humanidade se afasta de Deus? Provocando a sua ira. Ó irmãos, todas as vezes que nós quebramos uma aliança com Deus, todas as vezes que nós quebramos uma aliança com o nosso próximo, que é aquele a quem Deus estabeleceu para que nós vivêssemos com ele eternamente, nós estamos provocando a ira de Deus. Só que você esqueceu que Deus tem ira. Porque ele foi ensinado que Deus é amor. Ele é amor, queridos, mas ele é justiça. Sua ira é colocada em risco, colocando em risco essa promessa. Hoje muita gente se esqueceu da ira de Deus. Sim ou não? Quantos aqui já pararam para pensar assim na ira de Deus? Poucas vezes, ou quase nunca, ou nunca nós nem paramos para pensar na ira de Deus, porque nos foi só enxerga, porque nos foi ensinado de forma religiosa que Deus ele é apenas amor. E aí pode fazer o que quiser.
porque Deus me ama. E Ele ama, queridos. Só que muitas vezes nós despertamos a ira de Deus. Então, queridos, não podemos confundir que Deus é só amor. E nos esquecer que Ele também é justiça. E é na sua justiça que nós encontramos muitas vezes a sua ira. Quantos lembram Jesus lá, juntamente com os cambistas e aqueles que estavam fazendo negócio ali, no lugar onde deveria ser um lugar de oração, um lugar de adoração? Quantos lembram? Jesus ali, ele expressou a ira de Deus. Ele pegou o azorrague, ele pegou o chicote, ele pegou o objeto de punição e quebrou a banca dos cambistas, expulsou aquele povo hipócrita que estavam ali fingindo adorar a Deus, mas fazendo da casa do Pai. Aponte assim para você, a casa do Pai, que deveria ser casa de oração, um covil de ladrões. Nós, queridos, muitas vezes não somos diferentes daqueles que estavam naquele lugar onde Deus derramou a sua ira através de Jesus. A casa do Pai que somos nós é aberta para muitas negociações que entristecem o coração de Deus e desperta a sua ira. Passado então, depois disso, Noé, ele se realinha com Deus, ele traz de volta a aliança com Deus, ele manifesta ali o seu amor, o seu arrependimento, a sua obediência, ele traz para Deus aquilo que Deus espera do homem, mas os anos foram se passando. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Nos ajoelhamos, Pai, me perdoa. Eu entendo que eu fui desobediente. Eu confesso, Senhor, que eu te desagradei. Eu quero voltar, Senhor. Me recebe de volta. E o Pai nos abraça com aquele abraço de amor. Nos acolhe. Foi assim que aconteceu ali, naquele momento de Noé com Deus. E os anos foram se passando. 427 anos se passaram. E o homem já estava novamente com a aliança quebrada com Deus. Que amor, irmãos. Quando a gente fala que Deus é amor, é esse Deus que não desiste de nós. E aí Deus novamente busca mais um para reatar essa aliança, porque o plano do Senhor é que nós vivamos eternamente aliançados com Ele. E uns com os outros. E aí então Deus encontra quem? 427 anos depois, Abraão. Abraão, né, que estava ali no meio da sua parentela, num lugar politeísta, num lugar onde ninguém sabia do Deus de Noé, um lugar onde ninguém dava ênfase a esse Deus tão maravilhoso e grandioso que nós conhecemos. E aí Deus chama esse homem, Abrão, né, na época, e disse assim: olha, eu quero mais uma vez firmar minha aliança com o homem. Que Deus tremendo, irmãos. Eu quero que você saia da sua casa. Eu quero que você saia da sua parentela. Eu quero que você saia deste lugar e você vá para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão, tido como pai da fé, recebeu essa promessa de uma descendência incontável, como a areia do mar e as estrelas do céu. Essa foi a promessa de reatar a aliança na pessoa de Abraão. E de ter
uma terra para ele viver. Uma aliança selada com sangue. Mas, mesmo com a fé de Abraão, seus descendentes tropeçaram mais uma vez. Seus descendentes não conseguiram concluir o pacto, a aliança que Deus firma com eles mais uma vez. E aí, Deus precisa testar essa aliança várias vezes. Em um dado momento, irmãos, Abraão, ele se esqueceu desse primeiro momento com o Senhor, um momento de promessa, um momento de fidelidade, de firmeza. E Abraão agora ele relaxa na sua casa. Abraão era estéril, a sua esposa era estéril, ele não poderia ter filhos. Essa era a angústia de Abraão. Abraão tinha problemas, Abraão tinha situações com a família, com parentesco. E Deus foi resolvendo cada situação na vida de Abraão. Resolveu com Ló, resolveu a questão da esterilidade, resolveu os problemas que ele tinha, porque ele deixou tudo e foi viver com um povo que não tinha nada a ver com ele, outra cultura, outra cabeça. E num dado momento, Abraão relaxa, porque ele já tinha recebido tudo que ele tinha pedido a Deus. Tudo que ele esperava a Deus. Abraão já tinha tido filho, Abraão já tinha resolvido o problema com seus parentes, Abraão já tinha resolvido o problema com o povo, e agora Abraão estava no seu descanso. É isso que acontece conosco, irmãos. Nós entramos para uma vida de naturalidade tão grande que nos esquecemos que temos uma aliança com Deus e com o próximo. Às vezes, queridos, até o fato de não nos faltar nada é prejudicial para a nossa vida. Porque aí nós nos esquecemos da nossa aliança com Deus e da nossa aliança com o próximo. Quando está tudo errado, quando está tudo destruído, é mais fácil de procurar a Deus. Nós ficamos mais sensíveis. Quando nos falta a saúde, o dinheiro, quando nos falta pessoas, quando nos falta, querido, aquilo que preenche o nosso coração, é o momento que nós ficamos sensíveis a Deus. E corremos para afirmar com Ele facilmente uma aliança e com aqueles a quem o Senhor colocar em nossas vidas. Mas até o próprio Abraão, o pai da fé, ele relaxou no momento em que não deveria relaxar. Ele ficou ali no seu conforto. E aí o que foi que Deus fez? De manhã cedo, acorda Abraão. Você lembra quando você estava lá na terra de Ur? Que eu fui ter contigo e disse assim, que em você eu queria restaurar a minha aliança com o povo? Sim, Senhor, lembro. O que foi que você fez depois disso? Eu obedeci. Eu deixei a minha parentela, eu deixei a minha casa, eu deixei a minha terra, eu deixei os meus amigos, eu deixei tudo que eu tinha e fui para onde o Senhor mandou. E na trajetória, Abraão, tu fez o quê? Eu levantei altares para o Senhor. Eu ofereci holocaustos para o Senhor. Eu procurei ter comunicação, relacionamento, ouvir a voz do Senhor. Pois é, Abraão, mas agora você não está mais fazendo isso. Você quebrou essa aliança. Irmãos, às vezes a gente pensa que quebrar a aliança com Deus é sair no mundão, meter a cara na cachaça, nas drogas e na prostituição. E não! Você quebra a aliança com Deus no meio do povo de Deus, reunindo todo dia, nas comunhões todo dia, lendo a Bíblia sempre, ouvindo louvor no carro,
mas com a aliança quebrada. Sabe por quê? Porque tudo que você faz pode estar apenas no seu exterior. Nada daquilo entra e ganha o seu coração. Abraão não se prostituiu. Abraão não se deu ao vinho. Abraão não meteu a cara no mundo e foi pecar. Ele simplesmente esqueceu o Deus de aliança. E aí Deus diz assim para ele: olha, eu quero que você se levante, eu quero que você vá buscar lenha. O que é isso? Saia dessa zona de conforto, Abraão. Aliança comigo é uma vida ativa de comunhão. Eu quero que você vá buscar pedras. Ah, Senhor, tá certo. E vou trazer aqui para casa e vou levantar um altar para o Senhor. Não, Abraão. Eu quero que você suba o Monte Moriá. Queridos, vocês sabem a altitude desse monte? Pesquisa aí. Tá certo, Senhor. Vou buscar o meu melhor cordeiro da minha manada e vou levar como holocausto para o Senhor. Vou fazer isso com toda a alegria, com todo o prazer. Não, Abraão. Eu quero o seu filho, o seu único filho. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus requer de nós para nos trazer de volta à aliança? E Abraão faz isso. Pega Isaac, vai para a mata, tirar lenha. Quantos aqui já tiraram lenha na mata, queridos? É um sacrifício enorme. Hoje nós temos motosserra e outros equipamentos, machado e outros equipamentos, ferramentas que facilitam bastante. Mas naquela época não tinha, era tudo artesanal, era braçal, exigia força, exigia esforço. E Abraão vai até a mata, tira a lenha, coloca sobre o jumento, cata as pedras e sobe o monte com seu coração angustiado, porque até então ele sabia que precisava oferecer o seu filho como sacrifício para Deus. Nesse momento, irmãos, Abraão já não estava mais levantando altares para o Senhor. Ei, queridos, você tem levantado altares para o Senhor? A sua casa tem sido um altar para o Senhor? Seu casamento, sua empresa, seu emprego, sua vida. Ei, Abraão, se veja hoje. Porque 90% dos cristãos hoje, irmãos, o único altar que ele levanta é o altar do TikTok. E das mensagens gravadas que não tem espírito, que escuta pela internet, que não existe cruz da vida dele. Nesse momento ele não levantava mais altares para Deus. Ele não fazia mais holocausto com tanta frequência. Parece que a aliança não era mais a sua prioridade. Irmãos, não se iluda. O título de cristão não é o suficiente. Quando Deus e a igreja, Deus e a igreja. Quem é a igreja, irmão? Somos nós, Edivaldo? Não. A igreja é todo aquele que Deus colocou na sua vida para ser igreja com você. Quando Deus e a igreja deixar de ser sua prioridade, você quebrou a sua aliança com o Senhor. Porque é a partir da igreja que você vai poder introduzir outros no reino. E aí, já tinha deixado de ser a prioridade para Abraão. Como se não tivesse mais tanta importância. Ou seja, Abraão havia relaxado na presença do Senhor. E acabou quebrando uma aliança que não deveria ser quebrada. Mas Deus não quebrou a aliança com ele. Irmãos, Deus não quebrou a aliança conosco. E aí Deus diz assim:
Abraão, naquela angústia, naquele momento, chega para oferecer Isaac, e na hora de sacrificar, Deus, "Eps, não, 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 Abraão, você não entendeu nada. Não é Isaac que eu quero matar, é a aliança que eu quero restaurar com você. Porém, para isso, eu tenho que levar você a entender que eu preciso ser a prioridade em sua vida, mesmo acima daquele que você mais ama, que é o seu filho." Está entendendo, queridos? Muitas vezes nos relaxamos na presença de Deus e achamos que ter uma aliança com Deus é vir reunir no lugar desse de 8 em 8 dias. Não é, amados. Você firma a sua aliança com Deus quando você estabelece altares para Ele durante a sua semana e o seu dia, e a sua semana e o seu mês. Não é assentado num lugar como esse, ouvindo alguém falar, seja lá o que for. Isso aqui nós estamos confirmando que nós somos um em Cristo, trazendo para o princípio da igualdade através do partir do pão. Mas a aliança não é isso aqui. A aliança é o que está aí dentro do seu coração. Qual a importância das pessoas que estão aqui de verdade para você? Qual a importância do Deus que está aqui de verdade para você? Quantas vezes você se levantou essa semana para levantar um altar, um holocausto por alguém que está aqui? E para Deus. É sobre isso, queridos. A religião ensinou o homem a viver numa superficialidade que não é a que Deus quer para nós. E aí vivemos esse engano dia após dia e nos esquecemos que Deus está assim dizendo: levanta, corta a lenha, pega as pedras, sobe o monte, faz um altar e sacrifica o que hoje é de mais importante na sua vida. Você sabia que se nós fizéssemos um propósito esse mês de ninguém entrar em redes sociais, esquecer celular, a menos que seja algo de extrema importância ao trabalho, a maioria de nós não conseguiríamos? Sabe por quê? Porque as nossas prioridades mudaram. Porque a importância que o ser humano tem para o outro não é maior do que aquilo que nós damos a coisas. E não percebemos que isso é uma quebra de aliança. E assim Deus trouxe de volta, Chico, irmãos, a aliança para o povo de Deus através de Abraão, mais uma vez. Ah, Edivaldo, que bom que a partir daí, então, graças a Deus, não precisou mais que acontecesse nada. Que acontecesse nada para que nós pudéssemos de volta refazer a aliança com Deus. Nada disso, irmãos. 500 a 600 anos depois de Abraão, chega Moisés. Quantos lembram de Moisés? Quando Moisés chega, o povo tinha uma aliança com Deus? Não. Havia quebrado a aliança com Deus, porque as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida vai nos fazendo quebrar alianças que Deus estabelece para que seja eterna. 500 a 600 anos depois chega Moisés. E lá no Sinai, Deus mais uma vez chama ele para refazer uma aliança com o homem. O que foi que aconteceu no Sinai? Deus deu o quê? As tábuas da lei. Deus trouxe um estatuto que ia de novo levar o homem a viver aquilo que ele queria que o homem vivesse desde o Éden, lá em Adão. E ele recebe a lei, um pacto entre Deus e Israel. E na lei, mais uma vez, ele diz: obedeçam aos meus mandamentos, e eu serei o seu
Deus. Quantos aqui querem um Deus? Ou querem Deus? Todos nós, irmãos, queremos Deus. Mas sabe qual é a condição para nós termos Ele como nosso Deus? Obediência. Obediência. Desde o Éden, Deus não muda. O que Ele exige do homem? Obediência. E aí Deus diz: obedeçam aos meus mandamentos, e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Mas o povo, mais uma vez, se rebelou. O povo se rebelou fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Que povo mau, sim ou não? Ah, irmãos. Mas quantos bezerros de ouro nós adoramos hoje? Cada um sabe qual é o seu bezerro. Cada um sabe qual o bezerro que ele adora todos os dias. A idolatria moderna, Laurinha, muito bem colocado. A idolatria que traz a maquiagem de que nós somos cristãos e não somos idólatras. Mas adoramos o dinheiro, adoramos as músicas gospels, adoramos cantores gospel, adoramos templos suntuosos. Queridos, não existe essa questão de música gospel e música do mundo ou mundana, secular. Quem já viu um Lá maior convertido e um Lá maior profano? É a mesma nota, né? Nós estamos com um músico aqui, né? O Chico é músico, né? Alguns irmãos entendem. É a mesma nota. Então não existe essa coisa de adorar o cantor porque está cantando uma letra que nós determinamos que é gospel. Porque Deus, ele escuta, não é a melodia, não são as palavras, mas a intenção que vai fluindo do nosso coração. Então nós, assim como esse povo, também construímos nossos bezerros de ouro. Às vezes, queridos, é um carro, é uma casa, status, poder, roupa, tantos bezerros de ouro construímos hoje. E queremos que Deus seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. É aliança, queridos. Deus não faz aliança com idólatra. Volte a ser um adorador. Volte a ser um obediente. Volte a ser um seguidor. Volte a ser um povo de Deus. Que ora, que clama, que adora. Que erra, que peca, mas que se arrepende, que busca a face do Senhor. E aí, queridos, o povo se rebelou. E a humanidade também hoje se rebelou por falta de obediência e construiu seus bezerros de ouro. A aliança foi quase desfeita. E por que não dizer desfeita naquele momento? A consequência disso levou à morte de aproximadamente 3.000 homens. Irmãos, não se engane, a consequência da sua desobediência e da sua quebra de aliança com Deus e com a igreja vai recair sobre a sua vida ou a vida de alguém. Levou à morte de quase 3.000 homens aproximadamente. Morte espiritual e morte moral. Um tipo de morte que hoje nós não damos muita ênfase para ela. Quando alguém decai do evangelho, a gente diz se desviou. Sabe o que quer dizer se desviou? Morreu. Morreu. Choramos no caixão de alguém que morre fisicamente, mas não choramos a morte de quem morre espiritualmente. Deveria ser a mesma dor. Deveria ser o mesmo sentimento. Deveria ser a mesma reação.
Sabe por quê, irmãos? Eu me preocupo tanto quando eu vejo uma semana os irmãos não falam, não interagem, não aparecem. Porque eu fico pensando, Senhor, está doente. Será que está na UTI? Será que vai morrer? A minha preocupação é tal qual essa pessoa tivesse doente fisicamente. Porque para mim não tem diferença da morte espiritual para a morte física. É morte. E por que não dizer a morte moral? Pessoas que estão envolvidas no reino, mas moralmente não tem mais nenhuma representação aqui na terra. Não se vê mais a ação de Deus no falar, no comportamento, na ação, no coração. Então, queridos, a morte alcançou quase 3.000 homens, morte moral, e a morte espiritual naquela ocasião. Mas o Senhor conseguiu restaurar a aliança mais uma vez através das tábuas da lei, dos mandamentos, do ensinamento direto de Deus para o homem. Mas o homem conseguiu permanecer nisso? Sim ou não? Não. E passaram-se entre 3 a 4 mil anos. E chega quem? Davi. O que foi que Deus disse para Salomão? Que não iria romper definitivamente a aliança por amor a Davi. Davi chega e é o homem segundo o coração de Deus. O rei segundo o coração de Deus. E ele recebe a promessa de um reino eterno. Por isso que Jesus vem da linhagem de Davi. Ele recebe a promessa de que o seu reinado seria eterno. Deus havia dito para o seu pai que não iria romper a aliança com o homem, não iria destruir tudo ali por amor a Davi. Mas Davi, ele faz o quê? Ele pecou. Ele quebrou a aliança. Davi adulterou, queridos. Davi construiu um bezerro de ouro para ele chamado Betseba. E ali ele desfaz a aliança com Deus mais uma vez. Davi adulterou, Davi assassinou. Homem segundo o coração de Deus? Sim, mas com um coração igual ao nosso, um coração vulnerável, um coração que se curva diante de qualquer coisa por não priorizar a aliança com Deus e com o próximo. Urias tinha uma aliança com Davi. Todos já sabem a história, né? Urias dava a vida dele por Davi. Urias foi chamado do meio de uma guerra e é colocado no bolso dele uma carta para o general daquela guerra, dizendo: coloque esse homem de frente na guerra, que eu quero que ele morra, porque eu vou ficar com a sua mulher. Ari, hein? Pois é, queridos. Urias tinha uma aliança com Davi, mas Davi não conseguiu ter essa aliança que iria eternizar o seu reino aqui na terra. E Urias é mandado para a frente de batalha, como todos sabem, e lá é assassinado, e ele traz a sua mulher para viver dentro do palácio. Depois que essa mulher chega, a vida de Davi acaba. Porque as catástrofes que aconteceram, não sei como ele sobreviveu. Pois é. Então Davi, ele adulterou. Davi assassinou. E a aliança, ela tremeu e foi profanada por alguns reis que vieram após Davi. Então, queridos, é isso que o Senhor espera de nós. Essa firmeza em nós não quebrarmos a aliança com Ele. Aí eu pergunto em nós, quantas alianças nós já quebramos em nossas vidas? Não precisa responder para mim, queridos.
É uma pergunta retórica, mas responda para você mesmo. Receba essa pergunta para você nesta noite e diga assim: quantas alianças eu já quebrei em toda a minha vida? Aliança com Deus, nós prometemos amá-lo acima de tudo, sim ou não? Quando nós conhecemos o Senhor, o mandamento do Senhor é apenas dois para nós: amar a Ele acima de todas as coisas e amar a quem? Ao próximo, como a nós mesmos. Sabe por quê? Porque Davi não conseguiu nesse momento nenhuma coisa e nem outra. Davi falhou nesses dois aspectos da vida. Ele não amou a Deus e não amou Urias. E não amou a sua esposa, a sua família e nem os seus súditos. Então ele traz para nós, queridos, essa reflexão. Nós às vezes dizemos, prometemos amá-lo acima de tudo, mas nós deixamos nos seduzir pelos prazeres do mundo. Nos deixamos seduzir pelos prazeres do mundo, pela ganância do ter, ser e poder, a ganância do dinheiro, a ganância do poder, a ganância, queridos, do ser, a ganância desse mundo. E pelo orgulho. Queridos, uma das coisas que tem mais atrapalhado o cristão na sua carreira é o orgulho. Porque é pelo orgulho que nós desfazemos as alianças que são fortes em nossas vidas. E aí, pelo orgulho, pais deixam de falar com filhos, filho deixa de falar com pai, irmão com irmão. Quer ver uma das coisas que desperta o orgulho no homem? Quando ele recebe uma herança. O orgulho toma conta de tal maneira, ele é tão seduzido por isso, que a ganância, ela é despertada no seu coração. E aí, pelo orgulho, ele acaba se desfazendo dessa família. O orgulho, irmãos, e quando um irmão fere o outro. Edivaldo, peraí, na igreja um irmão fere o outro? Muito. Muito, querido. Sabe por quê? Está se falando de humanidade que está sendo trabalhada para uma espiritualidade. E aí, por orgulho, diz aquela palavrinha, né? Eu não vou me rebaixar, não. Se ele quiser, porque eu estou certo. Sabe o que é isso, queridos? Orgulho. E eu te digo uma coisa nessa noite: se você não se rebaixar, a aliança vai continuar quebrada. E você não vai poder viver o reino de Deus eternamente. Pecados. Pecados de todas as esferas. Pecado, nós sabemos que pecado é o quê? O que é pecado? É erro. Pecado é erro, irmãos. E aí nós temos três níveis de pecados: rata, pecha e avon. O pecado que você peca, mas que é involuntário, mas que é pecado, viu? Se acostume com isso não. Peça perdão, prossiga e não peques mais. Pensamentos, atitudes. Esse é o primeiro, né? É o rata, né? Aquilo que você faz pelo impulso, aquilo que você não premeditou, aquilo que você não queria fazer. Não é o nível da gravidade, mas é a intenção. Por exemplo, você pode matar uma pessoa e não ter tido a intenção de matar. Foi o calor da discussão, foi o momento, foi o desequilíbrio emocional. E ali para Deus é um pecado rata. É um pecado que você não teve a intenção. É um pecado sem dolo, sem intenção de fazer. Mas que você precisa entender que é pecado. E tratar com ele tal qual os outros níveis. E aí nós temos o pecha, que é aquele pecado que nós premeditamos, como
A vingança, por exemplo. Alguém faz algo para você e acaba que, né, ferindo você. Mas você não consegue perdoar e você vai premeditar uma vingança para aquela pessoa. Tem muito isso nos relacionamentos? Tem muito isso nas empresas entre patrão e empregado? Tem muito isso no dia a dia com pessoas? E aí, aquele pecado já é um pecado que ele já está mais profundo em você, porque você teve tempo de premeditá-lo, de planejá-lo. É algo mais elaborado. É algo que já ganhou uma profundidade maior no seu coração. Esse é o pecado pecha. E tem o avon. E o avon é quando o homem vira as costas para Deus. Ou seja, é o pecado de morte. É o pecado de rebeldia. É o pecado que Satanás, ele pecou diante de Deus. É o pecado do homem iníquo. É o pecado que o homem decide virar as costas para Deus, mesmo sabendo as consequências que virá sobre ele. Então, nós precisamos entender, amados, que a igreja do século 21 está inserida, muitas vezes, em uma vida de pecado e acaba quebrando a aliança com Deus. A aliança com Deus. Tem mais alguma coisa que nos faz quebrar? Sim. Fofocas, ódio, inveja, traímos, maldizemos e até matamos pessoas, se não fisicamente, mas dentro de nós. Existem assassinos, homicidas na igreja, irmãos, tão convencidos que nem sequer se dá conta mais. Tem pessoas que vão para a casa de outros só no intuito de matar a vida de alguém para aquela pessoa. Homicida. Então, queridos, nós precisamos entender que tem coisas que nos faz quebrar a aliança com Deus diretamente, mas tem coisas que nos faz quebrar a aliança com o nosso próximo também de forma direta. Aliança com o próximo. Prometemos amar uns aos outros, sim ou não? Quantos aqui prometeram amar uns aos outros? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa promessa quando nós nascemos de novo. Mas o que é que acontece? Nós cultivamos o ódio, a inveja, a fofoca. Irmãos, tem irmãos que não suporta. Ei, tem irmãos que não suporta ver o sucesso do outro. O sucesso do outro. Tem irmãos que se alegram mais com a derrota do outro do que com o sucesso do outro. E prometemos amar o próximo como a nós mesmos. Você viu o irmão fulano comprou um carro tal? Não sei não. Por quê? Como? Como assim? Você viu fulano onde está morando, comprou casa tal, apartamento tal. Irmãos, nós precisamos entender que amar o próximo é amar o próximo como ele é e com o que ele tem. A aliança nos leva a isso, a esse patamar. Mas aí nós cultivamos ódio, inveja, a fofoca, como falamos há pouco. Nós traímos. Sabe uma das coisas que está escassa na igreja? É a lealdade. Nós trocamos por qualquer coisa. O irmão que come na nossa mesa. O irmão que convive conosco. O irmão que é acolhido, que é acudido, que é cuidado por nós. Nos troca por qualquer coisa. E o que é isso? Falta de lealdade, ou seja, traição.
Nós traímos com facilidade. Aí nos apegamos que a traição é só quando o homem arruma outra mulher e trai a esposa e vice-versa. Não, queridos. Lealdade é trair a confiança depositada em nossas vidas. Haja o que houver, custe o que custar. Lembra daquela frase? Estou contigo e não abro. Ou como Alves diz, estamos juntos e misturados. Gosto dessa frase, mas quando ela é verdadeira. Né? Maldizemos uns aos outros e até matamos, como nós vimos. Então, queridos, para finalizar, né? Aliança no casamento. Prometemos fidelidade e amor, é ou não é? Na cerimônia de casamento, parece que ali é o palco da mentira, muitas vezes, para muitos casais. Porque ali nós prometemos o que não está nos nossos corações. Prometemos fidelidade e amor eterno, mas nos deixamos levar pela infidelidade, pela falta de diálogo, pelo desgaste do tempo, por não nos envolvermos com Deus na relação, por não trazermos Deus para dentro dessa relação e exercer governo sobre as coisas corruptíveis e desenvolver nossos papéis como uma aliança dentro de um casamento. E assim, queridos, sucessivamente. Aliança com filhos. Preste atenção, mães. Mães, preste atenção aqui. Aliança com filhos. O que é que a palavra diz? Ensina aos teus filhos no caminho de quem? Do Senhor, né? Do que se deve andar. Para que quando eles cresçam, não se desvie dele. Nós prometemos isso para Deus, sim ou não? Sim. Mas como é que os seus filhos muitas vezes é criado? Na tela de um celular, para que você tenha tempo de fazer as suas coisas, aprendendo coisas que não faz parte do reino de Deus. Linguagem, sentimentos que não tem nada a ver com o reino de Deus. E como você prometeu a Deus que iria criá-lo nos caminhos do Senhor. Eu sou suspeito para falar, irmãos. Mas a Bianca, até certo ponto, até uma certa idade, nem televisão eu deixava ela assistir. A menos que fosse algo no DVD voltado para as coisas do Senhor. Tem a Jailza, que nos ajudou a criar a Bianca, e tem a Rosilda, que também, junto comigo, praticava essa realidade. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um tempo para a criança colocar algo na sua mente. A psicologia diz que até os 7 anos é formado o caráter de uma criança. Aí você promete criar uma criança nos caminhos do Senhor, mas os caminhos que ela está sendo criada é uma tela de celular, de tablet e de televisão, aprendendo tudo que não vai convergir para o reino de Deus. E quando as consequências vêm, não sabe de onde veio e de onde aconteceu. Aliança com os filhos, queridos. Nós não podemos negligenciarmos aquilo que prometemos ao Senhor. Nós os abandonamos, os deixamos à deriva para viver as propostas que o mundo oferece para eles. Queremos estar no final de semana de folga, entregamos os nossos filhos para os parentes que levam ele para aquilo que não tem nada a ver com o Senhor. É farras, é bebedeiras, é palavrões, é discussões, é um ambiente tóxico. E o nosso filho está lá porque nós precisamos passar um final de semana de folga que ninguém é de ferro. Onde está a aliança, queridos? Onde está a promessa? Lembro-me, irmãos, dos casais que no altar eles juram amor eterno. Mas, com o passar dos anos, a rotina, os problemas financeiros, a falta de comunhão com Deus e entre si, corrói o relacionamento. Corrói o relacionamento. A traição se tornou uma realidade e a aliança foi quebrada.
A dor se torna imensa, os filhos sofrem e a família se desfaz. Irmãos, as alianças quebradas doem. Elas ferem o coração de Deus, mas ferem também o nosso. Ferem também o nosso. Mas a boa notícia é que Deus, Ele é um Deus de segunda chance. O que eu quero encerrar nessa noite, a palavra é dizendo que Deus é verdade. Aproveitem, irmãos, o porto. Enquanto Ele ainda está próximo, nos dando uma nova chance. As misericórdias do Senhor nada mais é do que uma nova chance. E esse Deus que nos dá uma nova chance, Ele quer restaurar as alianças que foram quebradas em nossas vidas. Se você quebrou alguma aliança, não se desespere, querido. Arrependa-se, confesse seus pecados e busque restauração em Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é quem nos leva para a nova aliança. Ele é quem vai nos selar com o seu sangue. E Ele é capaz de perdoar e curar e restaurar. E hoje, querido, eu convido você a refletir sobre as alianças que você quebrou. Ei, hoje é sobre as que você quebrou e que deveriam ser eternas. Peça perdão a Deus e busque reconciliação com aquele que você magoou e renove o seu compromisso com o Senhor. Lembre-se, Deus, Ele não desiste de você. Olha assim para o teu irmão e diz assim: Deus não desiste de você. Jamais, irmãos. Ele está sempre pronto a perdoar e restaurar. Basta que você se arrependa e volte para Ele. Então, irmãos, vá para casa com essa palavra e reflita, deixe ela reverberar no seu espírito e busque entender onde, quando e com quem você quebrou a aliança que deveria ser eterna. E deixa o Senhor te levar para uma nova aliança e para a restauração daquilo que Ele quer que seja eterno. Amém? Obrigado a todos, graça e paz. Que o Senhor possa nos abençoar, dar uma boa semana. E eu vou abrir aqui um espaço para que os irmãos possam compartilhar algo sobre essa palavra. E no final, eu vou dar os avisos. Amém?